Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então, hoje vamos continuar, né, nossas aulas sobre conhecimento, que é para quem é para nós, né, do segundo ano, né, a segunda fase do nosso estudo aí, né, da filosofia. Professor Mariano, mais uma vez. Tratamos do conhecimento, um pouco da revisão da aula passada. Ele é uma identificação e uma assimilação, né, do objeto, né? Lembra daquela relação? Relação sujeito-objeto, né? E objeto pode ser uma realidade, pode ser uma entidade, né? Pode ser um fato, né? Tem várias classificações, a gente já viu. Para quem não lembra, é só olhar a aula passada, ali, a primeira aula sobre conhecimento, né? Que a gente também falou que conhecimento, o estudo dele é chamado epistemologia, né? A questão da ciência, né? Desse cognoscível ou da gnoseologia, né? Então, só para relembrar alguma coisa, né, pessoal? Então, a situação é assim: era identificação e assimilação. Vimos Immanuel Kant, uma aula, lembram do Kant? Né? O Kant ele colocava como síntese, né? Então não seria mais essa identificação e assimilação, mas com a filosofia moderna de Immanuel Kant seria uma síntese, né? Seria as duas situações, né? O empirismo e a intuição, né, de Descartes ao mesmo tempo, né? John Locke foi o pensador que a gente já viu. Ele achava que era não contraste de ideias, né? Mas de signos, né? Como se fossem palavras mesmo, né? Letras ou códigos, e o nosso conhecimento seria em relação a esses, né? A gente não teria o conhecimento, mesmo sendo experiência, né? Segundo ele. Outro filósofo, Leibniz, ele falou que é uma representação, né? Nós conhecemos não é fenômeno, as coisas em si, né? Não os fenômenos. A gente conhece uma representação que a gente faz do objeto. Por exemplo, essa caneta aqui, eu não conheço a caneta, eu conheço uma representação que eu faço dessa caneta, né? Depois outros filósofos, que nem Schopenhauer, tem um livro só sobre a representação, né? Mas é bem interessante essa visão, né? Desse fenômeno. E fenômeno não é realidade, né, pessoal? Fenômeno é isso aqui, é uma coisa que eu tenho relação com o objeto, né? O fenômeno significa mais essa relação, essa representação. Não seria o objeto em si, isso aqui não seria real, a não ser dentro do que eu posso conhecer aí, através dos sentidos, através do raciocínio, ideias, tanto faz, né? Alguns filósofos falavam que, né, a ideia é um quadro da coisa, né? O Descartes falava isso. Lembra do Descartes, aquela última figura engraçada até que vocês comentaram, né? Que o cara era muito feio. Ele achava que essa ideia é um quadro, uma fotografia da realidade, né? Não seria a própria coisa, né? Então é interessante. Claro, a ideia a gente sabe que ela não é a realidade, né? Spinoza, outro pensador que a gente já falou, né? Baruch de Spinoza. Está até a minha cadeira na frente aqui. Spinoza, ele achava três coisas. Ele achava que era a percepção, né? O conhecimento, a razão e a ciência intuitiva, né? O que acontece com Spinoza? Spinoza achava que essa percepção é falsa, né? Ela seria meio enganosa. Porque o Spinoza é muito influenciado por René Descartes, né? Por Descartes, lembra? Descartes achava que os sentidos nos enganam, seriam como um sonho, e aquela coisa toda, né? E a intuição e a própria razão que nos levariam para esse conhecimento, para essa realidade, né? Então o Spinoza vem meio que na onda do Descartes aqui um pouco, né? Desse cartesiano. Os pensadores também achavam que a alma é um espelho da realidade, né? E esse outro pensador que eu falei lá, o Leibniz, né? Ele falava que existe uma mônada, existe um grande átomo, né? Uma espécie de átomo espiritual. Eu falei lá em cima de Leibniz, né? Daí tem essa situação aqui na representação. Ele achava que existia uma espécie de mônada, uma espécie de unidade, né? Das coisas, ou de Deus mesmo, num conjunto, uma espécie de... como se fosse uma matrix, né? Aquela coisa, uma foto, um resumo de todo o universo, né?
E essa coisa seria viva, essa coisa seria metafísica, né? Seria uma substância, seria toda aquela situação que a gente já estudou um pouco em filosofia desde Platão. Lembra alguma coisa que eu já falei sobre isso, né? Como se fosse uma realidade paralela mesmo, né? E interessante, né? O conhecimento em muito, claro, essa aqui é uma segunda aula, né, pessoal? Vou fazer umas 5 aí. E ele é complexo porque essa relação entre sujeito e objeto tem vários pontos de vista, né? Tem autores que acham que é só o sujeito, tem autores que acham que o objeto tem uma interferência também no mundo. Tem autores que acham que a realidade, por exemplo, está só na nossa cabeça. Tem autores da filosofia que acham que a realidade só está fora, por exemplo, o materialismo, né? Nós só seríamos aqui átomos e matéria, né? E a gente seria totalmente sujeito a essa matéria também, né? Tem autores da metafísica que já não consideram muito a nossa situação. A situação seria das substâncias, dos entes, aquela situação mais ontológica, né? A gente já chegou a falar um pouco de metafísica, mas não é muito interessante porque não é muito perguntada, né? Mas para saber do conhecimento é interessante saber que tem todas essas escolas ao longo da história da filosofia que foram vendo esse conhecimento, no geral, como identificação e assimilação, né, das coisas ou da realidade. Mas outras escolas tratam depois com linguagem. Linguagem a gente vai falar em outra aula, até para não misturar aqui, né? Como linguagem, como signos, né? Tem escolas que acham que são simplesmente como se fossem palavras e o que nós nominamos, né? Tem o nominalismo, tem uma escola que dá nome para as coisas, né? Que também a gente já viu em Platão, que Platão também falava de nomes. A realidade é a gente pensar lá na Bíblia, né? Adão deu nome aos animais, por exemplo, né? Então essa coisa de dar nomes vem desde a Bíblia, né, pessoal? Então a filosofia parece muito original, mas a gente vê que em várias culturas, mesmo religiosas, ainda tem essa situação do conhecimento, né? Então é um significado cultural, um significado filosófico, né? Epistemológico, como a gente falou. Teoria do conhecimento, numa outra aula eu vou falar um pouco de Miguel Reale, né? Porque a gente tenta falar um pouco de filosofia brasileira, né? Agora nesse segundo ano. E Miguel Reale é um pensador que tem uma teoria interessante, claro, ele adapta Kant, adapta Kelsen, vários autores ali neocantistas também, mas é nacional, né? E a gente tem que tratar um pouco de filosofia brasileira, e como está falando do conhecimento, eu achei que é o melhor, assim, os outros são muito, ou são marxistas ou positivistas, né? Positivismo também, daí fala do conhecimento alguma coisa, mas daí numa próxima aula a gente fala de Augusto Comte, ou Auguste Comte, né? Que é interessante também, que eu já falei numa outra aula, que o Brasil, nós temos muito do contismo, muito desse positivismo, né? Inclusive na bandeira, né, do Brasil. Nossos escritores eram positivistas. Vocês que estudam em literatura para vestibular ou estão lendo alguns livros, né? Esses autores todos eram positivistas. Eles estudaram ou na França ou na Europa e trouxeram essa filosofia que na época era novidade, né? Ela matava Deus, tinha coisa da ciência como última verdade, né? Nós passamos anteriormente por mitológico, mitos e religiões, e agora nós estamos com a ciência e nós temos toda a verdade. Esses são os positivistas, né? E a gente vê que não é bem assim, né, pessoal? Mas é interessante para a gente estudar o que o Brasil passou, né? E o que toda a filosofia, né, em resumo, assim, meio passou, né? Eu peguei muito isso aqui num dicionário chamado Abandano, que é um dicionário de 1.500 páginas que tem umas 10, 20 aí só sobre esse conhecimento. Então a gente faz um resumo aí um pouco de cada coisa para analisar esses pensadores que a gente já viu agora na filosofia moderna, né? Que foi o John Locke, o próprio Kant, né? Leibniz, todos esses autores aí, o Spinoza, né, já não é tão moderno, mas influenciou o iluminismo e tudo mais, né? O Kant também é ali iluminista. Que é essa idade da razão, né? A idade da superação daquela religiosidade, da verdade da Bíblia e aquela coisa absoluta que a igreja dizia. Esses filósofos aqui já não estavam nessa tradição, né? Então é interessante essa mudança de paradigma mesmo, né? De ponto de vista da realidade. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula, né? Até a próxima. Corrigir os textos de vocês, né? Todos praticamente, que me mandaram, né? Quem não mandou, manda ainda, né? Sobre conhecimento, o segundo texto, né? Uma página, 10 linhas.
E sobre filosofia moderna, façam um resumo quando quiserem. 5, 10, 2 páginas. Teve gente que fez várias formas aí. Né? Só para eu ter uma noção assim dos autores, se vocês assistiram alguma aula, né? Eu já vi, tem aluno que fez só de uma aula e assistiu, eu até gostei, porque falou da minha aula. Né? Tudo vale a pena, né, pessoal? Até a próxima aí. Vamos juntos aí no Covid-19, no coronavírus, superando tudo. Até mais.